The Tudors transformou Thomas Bolena, o pai da Ana e da Maria, no maior vilão silencioso da história Tudor. O homem que supostamente vendeu a própria filha para o rei mais perigoso da Inglaterra só para subir de posição na corte. Mas e se eu te contar que provavelmente ele estava fazendo o contrário, tentando impedir o casamento e não empurrando a filha para a cama do rei? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu vou desmontar com fonte na mão o mito de Thomas Bolena, o pai de Ana Bolena, que virou sinônimo de ambição fria e cruel, graças a uma série de televisão que decidiu simplificar a história dele em nome do drama. E eu vou te mostrar por que a realidade documentada é bem mais complicada, bem mais trágica e honestamente bem mais interessante do que a caricatura que The Tudors vendeu para o mundo inteiro, já que reduzir Thomas Bolena ao pai vilão que vendeu as filhas é bem mais fácil de digerir do que entender ele como um homem que se opôs ao casamento, perdeu o controle da própria narrativa familiar e depois precisou sobreviver em silêncio à destruição dos próprios filhos. Vamos direto ao ponto que mais me irrita. E também irrita quem estuda história Tudor. A série The Tudors moldou a imagem popular de meio mundo sobre esse período. Construiu um Thomas Bolena como um homem frio, calculista e implacável, que literalmente empurrou a Ana na direção do rei, que humilhou e pressionou a filha mais velha, Maria, renegando cruelmente quando ela se casou com um homem sem título, e que terminou expulso permanentemente da corte, despido de quase todos os títulos, como uma punição dramática por ter ambicionado demais através das próprias filhas. Mas então vamos lá com o pé na porta. Não tem fonte que mostre o Thomas Bolena pressionando a Ana a ocupar o lugar da irmã na cama do rei, nem manipulando emocionalmente as filhas para servir à própria ambição. Isso foi escrito para televisão, para criar conflito familiar visualmente potente, não porque exista documento nenhum sustentando esse retrato. E existe até um diálogo específico da série que costuma circular, como se fosse fato histórico, onde a Ana comenta que dizem que todos os casos do Henrique terminam rápido, ele esfria. Numa referência velada ao Henrique, claro, e o Thomas responde sugerindo que ela deveria imaginar um jeito de manter o interesse dele por mais tempo. Uma fala que soa extremamente como um conselho calculista do pai. O mais irônico de todos é que a evidência histórica real, que praticamente sobreviveu, aponta na direção oposta. Existe uma carta do embaixador imperial Eustace Chapuis, escrita em fevereiro de 1533, relatando ao próprio imperador Charles V uma conversa que ele teve com Thomas Howard, o duque de Norfolk, o tio da Ana. E nessa carta, o Norfolk conta para o Chapuis, nas palavras que sobreviveram até hoje, que o conde de Wiltshire, ou seja, o Thomas Bolena, nunca se declarou favorável até aquele momento. Pelo contrário, ele tinha até então tentado dissuadir o rei do casamento, em vez do contrário, ou seja, ele tentou convencer o rei a não se casar. E existe ainda outro argumento de peso que os historiadores modernos levantam para desmontar esse mito completamente. O Thomas Bolena já era um cortesão poderoso e bem-sucedido muito antes de qualquer uma das filhas dele atrair a atração romântica do rei. Ele esteve presente no casamento da Catarina de Aragão com o príncipe Arthur, lá em 1501, escoltou a princesa Margaret Tudor até a Escócia em 1503, foi armado cavaleiro na própria coroação do Henrique VIII em 1509 e cumpriu missões diplomáticas importantes, incluindo junto à corte da Margaret da Áustria em 1512 e 1513. Na década de 1520, ele já controlava mais de 24 propriedades e ocupava o cargo de tesoureiro da Casa Real. Tudo isso construído com a própria competência e rede de contatos, anos antes da Ana sequer voltar para a Inglaterra depois da educação dela na Europa. Ou seja, ele era um diplomata hábil e um cortesão de peso próprio, com carreira consolidada, muito antes desse capítulo específico da vida dele. E existe um detalhe ainda mais revelador dentro dessa mesma correspondência do Chapuis, registrado meses depois, em maio de 1533.
O Norfolk afirmou que nem ele nem o Thomas tinham sido os originadores ou promotores desse casamento e que, pelo contrário, sempre tinham se oposto a ele. Completou dizendo que, se não fosse pela oposição dos dois, o casamento teria sido celebrado secretamente muito antes e que, por causa dessa oposição, a própria Anna tinha ficado extremamente indignada, tanto com o pai quanto com o tio. Pensa comigo no tamanho da reviravolta que isso representa. A narrativa popular é de um pai empurrando a filha para o trono, e a fonte primária mostra uma filha braba com o próprio pai, justamente porque ele estava tentando segurar as coisas, não acelerar. Agora, antes que vocês pensem que a solução simples é só trocar o vilão de lugar, tipo, não foi o Thomas, foi o Norfolk que armou tudo sozinho, eu preciso complicar um pouco essa história, porque não é a leitura mais honesta das fontes disponíveis. O que aconteceu de fato foi uma ascensão política conjunta da facção formada pelo Norfolk, pelo Thomas Bolena e pelo Duque de Suffolk, o Charles Brandon, que se casou com a Maria Tudor, irmã do Henrique, e com provavelmente mais 6 esposas. Sim, ele provavelmente se casou mais do que o Henrique, eu posso contar em outro vídeo. Enfim, os três estavam pressionando juntos pela queda do cardeal Wolsey lá por volta de 1529, numa aliança de interesse comum, não de um homem manipulando os outros por trás das cortinas. A influência do Norfolk na corte de fato atingiu o pico durante o período em que a Ana estava ascendendo ao trono, mas isso não significa que ele fosse o empresário romântico dela, empurrando-a para o rei, enquanto o Thomas Bolena ficava de fora torcendo o nariz. E a queda do Wolsey, que uniu Norfolk, Bolena e Suffolk no mesmo objetivo, não aconteceu por causa da Ana. Ela aconteceu porque o cardeal tinha se tornado politicamente insustentável demais dentro da própria corte, acumulando inimizade de vários lados ao mesmo tempo por conta do próprio jeito de concentrar poder e riqueza pessoal, enquanto governava em nome do rei. A Ana e o casamento dela se tornaram depois o catalisador mais visível e mais lembrado dessa disputa, mas a rivalidade entre as facções dentro da nobreza inglesa já vinha se acumulando havia anos, né? Até, eu acho que décadas. E aqui está o detalhe mais importante para você entender essa dinâmica, que também não é tão simples. A carta que eu comentei foi contada para o próprio Norfolk pro embaixador, que ele tinha escrito para o Chapuis. E o Norfolk era um homem extremamente hábil politicamente, do tipo que sabia perfeitamente bem jogar em todos os tabuleiros ao mesmo tempo. Então, é bem possível que ele não fosse tão inocente, que naquele momento específico, ele estava tentando se distanciar publicamente de qualquer responsabilidade direta pelo casamento controverso da Anne e do Henrique, seja porque já sentia que o vento estava mudando de direção politicamente, seja porque ele queria parecer razoável aos olhos do embaixador de um império católico hostil ao divórcio do Henrique. E é justamente esse tipo de nuance que fica apagado quando você reduz essa história inteira a uma disputa simples em tio ambicioso, pai vilão. Porque a realidade documentada mostra dois homens políticos experientes, ambos cautelosos, com um projeto de casamento arriscadíssimo, ambos beneficiados, claro, politicamente quando ele aconteceu, e nenhum dos dois correspondendo exatamente ao estereótipo de vilão que a ficção adora criar para simplificar a narrativa. E também, para vocês terem ideia, foi justamente o Norfolk, o tio, quem anos depois presidiu formalmente o julgamento da Anne e do George em 1536, na função de Lorde Alto Mordomo, que mostra o quanto a posição política dele continuou grande durante aqueles anos, não era uma aliança fixa e simples, né? E o próprio destino final do Norfolk também desmonta qualquer ideia de que ele fosse o grande manipulador imune às próprias consequências. Décadas depois, ele mesmo acabou caindo em desgraça profunda no fim do reinado do Henrique VIII, chegando a ser condenado à execução. Só que ele só escapou da morte porque o rei morreu na noite anterior à data marcada da decapitação. Olha que sorte! Um detalhe quase cinematográfico de tão dramático e que seria muito legal de aparecer na TV. E que nos mostra que a corte Tudor engolia até os supostos arquitetos de poder que ela mesma erguia. E o que isso demonstra? Que ninguém, absolutamente ninguém, estava seguro na corte Tudor. A mesma engrenagem política que consumiu a Anne e o George em 1536
quase consumiu o próprio Norfolk anos depois, apesar de toda a habilidade e cautela política que ele demonstrou ao longo da carreira inteira. Então, agora chegamos ao ponto mais delicado dessa história, aquele detalhe específico e comovente que costuma circular sobre o Thomas Bolena quando querem tratá-lo como mocinho. A ideia de que ele escreveu para Anna quando ela estava em Hever Castle, longe da corte, pedindo para ela não se apressar, para ela deixar o rei se cansar de persegui-la, numa metáfora vinda da linguagem da falconaria, como se estivesse aconselhando a filha a não ceder fácil demais, entendendo o próprio valor dela dentro daquele jogo da corte perigoso. E aqui eu preciso dizer claramente. Essa carta específica não tem confirmação documental sólida. Eu procurei. Não tem registro dela nas Letters and Papers do reinado do Henrique VIII, nem nos despachos detalhadíssimos do Chapuis, que registrava praticamente tudo o que rolava de relevante dentro e ao redor da corte inglesa. Eu acredito que essa história circula muito mais como tradição popular romantizada, reforçada por romances históricos modernos, do que como fato historicamente comprovado. E o silêncio documental aqui é particularmente significativo se você parar para pensar no volume gigantesco de correspondência que sobreviveu desse período específico da vida da Ana, entre o início do interesse romântico do Henrique e o casamento em 1533. Existem cartas de amor do próprio rei para Ana, preservadas até hoje, até no Vaticano. Também tem despachos detalhados de embaixadores, registros de presentes trocados, e nenhum desse volume enorme de documentação menciona qualquer carta paterna de cautela chegando em Hever. Se essa correspondência tivesse existido de fato, seria bem estranho ela ter desaparecido completamente, enquanto tanta outra correspondência daquele mesmo período específico sobreviveu intacta até os dias de hoje. E o mais curioso é que a única carta que realmente sobreviveu entre o Thomas e a Ana vai completamente na direção oposta dessa lenda. Uma carta da Ana, ainda adolescente, escrita por volta de 1513 e 1514, quando ela estava na corte da Margaret da Áustria, terminando a própria educação, endereçada ao próprio pai em francês, e o assunto ali não era romance nenhum, é sobre boas maneiras e sobre o compromisso dela em se tornar uma mulher digna quando chegasse a hora de voltar para a corte inglesa. E ainda existe uma ironia adicional nesse ponto específico. O próprio símbolo do falcão branco, que aparece tão fortemente associado a Ana Bolena em qualquer material visual sobre ela hoje em dia, não vinha de conselho nenhum do pai sobre paciência ou caça. Era um emblema heráldico oficial da própria família dela, herdado através da linhagem Butler, usado em brasão e decoração muito antes de qualquer contexto romântico com o rei. A imagem do falcão, que a lenda popular transformou em metáfora do conselho paterno, era na realidade só um símbolo de linhagem nobre, sem nada de místico ou estratégico por trás. Enfim, não precisamos inventar carta nenhuma para provar que o Thomas não empurrou a filha para o rei. A fonte que realmente existe já faz esse trabalho sozinha e com muito mais peso histórico do que qualquer lenda bonita e romantizada jamais conseguiria. Aí chegamos na pergunta mais dolorosa dessa história inteira, aquela que qualquer pessoa que conhece essa tragédia acaba se fazendo. Por que o Thomas Bolena não fez nada na dica de Pitibiriba publicamente para tentar salvar o George e a Anna daquele processo fabricado que ia matar os dois? A resposta honesta é que nem tinha como. Ele tinha grandes limitações para fazer qualquer coisa. Primeiro, existe evidência de que o Thomas Cromwell isolou estrategicamente o Henrique VIII de praticamente qualquer influência externa durante todo o desenrolado processo, controlando cuidadosamente quem tinha acesso ao rei naquele período crítico, o que torna completamente improvável que o Bolena conseguisse sequer uma audiência pessoal para interceder diretamente com o Henrique. E segundo, e talvez mais importante ainda, numa acusação formal de alta traição, se opor abertamente ao processo, questionar publicamente a legitimidade das acusações ou demonstrar qualquer tipo de resistência visível podia facilmente ser interpretado como cumplicidade e atrair a mesma acusação devastadora sobre a própria cabeça dele. O silêncio documental é praticamente ensurdecedor. Não sobrevive nenhuma carta do Thomas nem da esposa Elizabeth tentando interceder pelos filhos, enquanto o carcereiro responsável pela Torre de Londres na época registrou ter recebido correspondência da esposa do George, a Jane Parker, Jane Bolena, mas nada
vindo dos pais. E existe ainda um detalhe processual particularmente cruel que precisa ser contado. Em 24 de abril de 1536, formaram-se duas comissões especiais de investigação de traição, e o Thomas foi nomeado como um dos próprios comissários, colocando-o sem que ele provavelmente entendesse a gravidade completa daquele movimento inicial na posição teórica de participar indiretamente da estrutura que ia investigar os homens acusados de adultério com a própria filha. Ele não esteve presente nos julgamentos diretos da Anne e do George, mas o simples fato dele ter sido convocado, como comissário logo no início do processo mostra o quanto ele estava encurralado dentro do próprio sistema que ia destruir a família dele, sem espaço nenhum de manobra para escapar daquela engrenagem. E além de todo o risco político e legal, também tinha a consideração prática e humana que pesava sobre qualquer decisão dele. Ele ainda tinha responsabilidade sobre pessoas vivas que dependiam dele. A esposa, Elizabeth Howard, continuava viva naquele momento, e a filha sobrevivente, a Maria Bolena, tinha 2 filhos, a Catherine Carey e o Henry Carey, netos dele, que precisavam de proteção e futuro dentro daquela mesma corte perigosa. Então, nunca é tão simples quanto as pessoas tendem a pensar. Se o Thomas tivesse assumido a postura de resistência aberta e acabasse sendo arrastado junto para acusação de traição, ele não estaria só sacrificando a própria vida, ele estaria potencialmente condenando toda a família restante à ruína total, deixando esposa, filha, netos sem proteção nenhuma, sem título, sem propriedade, expostos ao mesmo tipo de violência política que já tinha engolido 2 dos próprios filhos. E dentro da lógica brutal daquele sistema, um título perdido e uma propriedade confiscada não significava só prejuízo financeiro, significava jogar crianças inteiras para fora de qualquer rede de proteção social que a nobreza garantia, condenando-as a um futuro de instabilidade completa, numa época que não existia rede alguma de segurança fora da estrutura familiar e do favor da coroa. Então, quando alguém julga o Thomas Bolena com facilidade, dizendo que um pai de verdade teria feito alguma coisa, teria lutado, teria gritado, acho importante a gente lembrar que isso não é novela mexicana. Estamos falando de um homem preso dentro de um sistema desenhado para não deixar espaço nenhum de resistência, cercado por uma escolha impossível entre honrar o luto dos filhos abertamente e arriscar levar o resto da própria família junto para o abismo. Então, no final das contas, ele escolheu sobreviver, engolir a dor em silêncio absoluto, carregar a vela em batizado do filho do próprio Henrique, isso eu conto depois, e manter a família restante minimamente protegida. E talvez essa não seja a história de coragem heróica que a gente gostaria de contar, é uma história muito mais humana, real, e muito mais trágica do que qualquer vilão de série de televisão jamais conseguiria capturar. Tá, mas o que aconteceu depois da morte do George e da Anna em maio de 1536? Em 29 de junho daquele mesmo ano, o Thomas foi formalmente destituído do cargo de Lorde do Selo Privado que ele ocupava desde 1530, e poucos dias depois, em 2 de julho, o filho de uma boa mãe, Thomas Cromwell, o próprio homem que tinha arquitetado a destruição dos filhos dele, foi nomeado no lugar. E detalhe importante sobre esse título. Segundo pesquisas acadêmicas, o Thomas se tornou o único nobre da história do reinado maduro do Henrique VIII, ou seja, do meio para o final, a ser destituído de um dos grandes cargos de Estado, sem ele mesmo ter sido condenado como traidor, ao lado apenas daqueles que foram condenados por traição e perderam a cabeça. Isso é um detalhe estatístico fascinante, porque coloca o Thomas numa categoria historicamente rara. Ele foi punido o suficiente para perder uma posição de peso, mas não foi tratado como culpado de nenhum crime. Mas calma, o Thomas não perdeu tudo. No fundo do penhasco tinha uma mola. Ele manteve o título de Conde de Wiltshire e continuou sendo cavaleiro da Ordem da Jarreteira, uma das honrarias mais prestigiadas da monarquia inglesa. Ele perdeu, é verdade, o título de Conde de Ormonde, que acabou sendo restaurado para outro nobre em fevereiro de 1538, mas isso foi mais por reorganização de herança lá da Irlanda do que uma punição direcionada para ele especificadamente. E o que é ainda mais chocante é que ele voltou de forma gradual ao favor do Henrique nos anos seguintes. Ele participou ativamente da repressão da grande rebelião popular que chamava Peregrinação da Graça,
no fim de 1536, mostrando que o rei confiava nele o suficiente para colocá-lo numa posição de responsabilidade militar e política delicada logo depois da própria tragédia familiar. E olha que esse levante não foi simples, não. A peregrinação da Graça foi o maior levante popular interno enfrentado pelo Henrique VIII durante todo o reinado dele, que mobilizou dezenas de milhares de pessoas lá no norte da Inglaterra. Os lobos do norte, the winter is coming. Insatisfeitas principalmente com a dissolução dos mosteiros e com as reformas religiosas em curso. Colocar o Thomas numa posição de responsabilidade dentro da resposta da coroa a uma crise daquela magnitude, menos de um ano depois da execução dos próprios filhos, não é o tipo de tarefa que se delega a um homem visto como suspeito, marginalizado ou politicamente desconfiado. E num dos momentos mais brutalmente icônicos de toda essa história, ele esteve presente e participou oficialmente do batizado do príncipe Eduardo, o herdeiro homem que o Henrique tanto desejava, em 15 de outubro de 1537, na Capela Real de Hampton Court, cerimônia grandiosa que reuniu toda a nobreza relevante da Inglaterra para celebrar exatamente o tipo de nascimento que a Ana nunca conseguiu entregar. E o pior, foi ele quem carregou uma vela de cera pura envolta numa toalha ao redor do próprio pescoço durante a cerimônia, uma função de honra dentro do protocolo real. Aí, depois da morte da própria esposa, Elizabeth Howard, em abril de 1538, chegou até a circular um boato que o Thomas poderia se casar com a Margaret Douglas, sobrinha do próprio rei, filha lá da Margaret Tudor. O que mostra o tamanho da reabilitação social e política dele naquele momento, muito longe de ser um homem esquecido. O Thomas acabou morrendo em Hever Castle em 12 de março de 1539, com aproximadamente 62 anos de idade. E o criado dele escreveu para o Cromwell no dia seguinte, avisando da morte, numa carta curta e direta que dizia nas próprias palavras, algo como: "Meu bom senhor e amo está morto, e ele fez o fim de um bom cristão." E a prova final de que ele estava genuinamente reabilitado aos olhos do Henrique é que existe um pagamento do próprio Henrique, feito em abril daquele mesmo ano, pagando por missas específicas pela saúde da alma do conde de Wiltshire, recentemente falecido. Um rei não gasta dinheiro do próprio bolso rezando pela alma de um homem que ele considera desonrado ou culpado. O Thomas está enterrado até hoje na igreja de São Pedro, em Hever, sobre uma lápide de bronze, que retrata ele usando os trajes completos de cavaleiro da jarreteira, com a cabeça repousando sobre um elmo esculpido e os pés sobre a figura de um grifo, símbolo heráldico de força e vigilância. É claro que é meio irônico pensar que, mesmo depois de perder os 2 filhos, por uma fúria política do próprio genro real, o memorial dele carrega justamente os símbolos da honra e status que ele passou a vida inteira construindo. Um lembrete físico e permanente de que a história dele não terminou em ruína completa, mesmo carregando um luto que nenhuma honraria cerimonial jamais ia conseguir apagar. Enfim, você acha que o Thomas Bolena deveria ter arriscado a própria cabeça, arriscado tudo, tentando salvar os filhos, mesmo sabendo do risco para a família inteira? Ou você entende a escolha dele de sobreviver em silêncio? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.